gente tinha iniciado o movimento uniforme, né? O movimento uniforme, ele é caracterizado por ter velocidade constante, tá? Então ele tem o móvel, ele tem a velocidade, a mesma velocidade durante toda a trajetória. Gente, esses gráficos, eles estão num plano cartesiano, né? Tem duas dimensões, tá vendo? Aí tem aqui, né, a horizontal, que tá o t, tá vendo? Ou seja, quanto mais à direita ele tiver, né, aqui é a origem, olha. Vocês estão vendo a minha setinha aí? Aqui no zero? Sim. Então, aqui é a origem. Sim. Aqui é a origem do gráfico, tá? Então, aqui inicia-se o movimento, né, e o tempo. Então, nesse momento aqui, inicia-se o movimento. Quanto mais à direita vai tá a linha aqui, né? A linha do gráfico, mais tempo vai passando, entendeu? Quanto mais à direita tiver, mais tempo vai se passando. E quanto mais para cima tiver, né? Mais para cima ou mais para baixo vai ser a variação da posição, tá certo? Então, vocês olham aqui, né, que nessa setinha horizontal tem o T de tempo e na setinha vertical tem o S de posição. Então, esse daqui, né, vai ser o nosso gráfico do espaço em função do tempo. E é o que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, aqui, olha, os três movimentos aqui, né, eles têm velocidade positiva, ou seja, velocidade constante maior que zero, tá? Então, aqui ele está saindo de uma posição inicial positiva, aqui ele está saindo da posição inicial igual a zero, e aqui ele está saindo de uma posição inicial negativa, tá certo? E ambos eles estão indo para cima, por quê? Porque a velocidade é positiva, então conforme o tempo passa, né, a posição ela vai aumentando, tá? Suponhamos aqui que aqui fosse, por exemplo, o quilômetro 10 de uma rodovia, né? Então, conforme o tempo passa, vai aumentando a posição da rodovia, entendeu? Por exemplo, aqui no tempo zero, vamos supor que tivesse 10 quilômetros, né? Tivesse no quilômetro 10. Vamos supor que aqui seja o tempo 5 segundos, né? Por exemplo, 5 minutos, sei lá. Estaria na posição 20. Entendeu? Então, conforme vai passando o tempo, por exemplo, aqui vamos supor que seja 1 hora, ó, a posição dele já vai ser outra, já vai ser maior do que aquela posição inicial dele aqui, entendeu? Aqui acontece a mesma coisa nos outros dois. Aí a gente tem aqui agora os gráficos, né? São todos iguais também, todos retos, em linha reta, né? Só que aqui as velocidades, elas são negativas. Aí, o que quer dizer velocidade negativa? Vocês lembram? Que ela tá diminuindo? Então, a velocidade, ela no carro, por exemplo, né? Quando você começa o movimento no carro, o velocímetro ali, né? A menor velocidade que tem é o zero, né? Velocidade zero é repouso, tá? O móvel está parado. A partir do momento que você começa a deslocar, a velocidade ela começa a subir, né? O ponteirinho lá do velocímetro. Então, pra gente, pra física, a velocidade negativa, ela vai ser uma velocidade no sentido oposto ao da trajetória. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem, né, esse desenho aqui das duas partículas, tá? Essas duas bolinhas a gente costuma chamar de partículas. Então, olha, a trajetória, tá vendo que a setinha aqui, ó, do S aqui no desenho, ela tá indo para lá, tá vendo, ó? Nos três desenhos, ela tá indo para cima a trajetória. Então, ela inicia aqui, né, como se ela iniciasse aqui, olha. Aí aqui tem a origem, né? E aqui ela vai indo para lá, tá? A trajetória é essa daqui. Só que o móvel, ele inicia aqui, né, o T0, o 0 segundo dele, ele inicia o movimento aqui, ó, e ele está indo para a esquerda, dá para ver? Enquanto a trajetória está indo para a direita, o móvel está indo para a esquerda, ou seja, numa situação real, seria aquele exemplo lá que a gente tinha visto, né, da Via Dutra, de um móvel, de um automóvel, por exemplo, estar se deslocando no sentido oposto ao da rodovia, entendeu? Então, por exemplo, na Via Dutra, inicia lá no Rio de Janeiro, né, o quilômetro 0, e ele vai até São Paulo, tá? Então, se o carro estiver indo por exemplo, de Aparecida para Taubaté, ele está indo no sentido da rodovia. Então, a velocidade dele vai ser positiva. Agora, se ele estiver indo de São José para Taubaté, por exemplo, a velocidade dele vai ser negativa. Por quê? Porque ele está no sentido oposto ao sentido da rodovia, entenderam?
E aí a gente vai fazer aquela continha, né? Espaço final menos espaço inicial. E o espaço inicial, ele vai ser sempre maior que o final, né? Porque a gente está no sentido oposto. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês, senão... Então, vamos supor, olha... Eu dou o exemplo da Via Dutra porque todo mundo conhece, né? Ela margeia aí Taubaté, fica mais fácil para entender. Então, vamos supor, ó, aqui está o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro está para lá, tá? E para lá está São Paulo. Para lá está São Paulo. Vamos supor que Taubaté esteja aqui e Pinda esteja aqui. Pinda está mais perto do Rio do que Taubaté, né? E Taubaté está mais perto de São Paulo do que Pinda. A Dutra, ela tem uma divisória aqui, né? Tem uma mureta aqui, né? Dividindo os dois sentidos da rodovia. A rodovia, ela tem uma direção, né? A direção dela é essa daqui. Vamos supor aqui no desenho está uma direção horizontal. E ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido que vai para o Rio e um sentido que vai para São Paulo. Então, por exemplo, se aqui em Pinda, né, na hora que eu saio na Dutra, é o quilômetro 99, e vamos supor que Taubaté seja que tem uma primeira entrada aqui, né, fizeram outra ali que vai para as indústrias, mas tem uma entrada que é 107, no quilômetro 107. Se eu estiver indo de Pinda para Taubaté, né, então a minha posição, o intervalo de espaço, o intervalo da posição aqui vai ser a posição final, menos a posição inicial, certo? S menos S0, né? Eu vou parar de ficar usando esse SF aqui, tá? Vou usar só o S menos S0. O S, posição final menos posição inicial. E aí, se eu estou indo de Pinda para Taubaté, o meu deslocamento ele vai ser positivo, não vai? Por quê? Porque eu estou indo no sentido da rodovia. Tá? Então, por exemplo, eu estou indo de Pinda para Taubaté. Qual é o meu espaço final? Não é o 107? O meu espaço inicial, como eu estou saindo de Pinda, meu espaço inicial é 99, né? Minha posição inicial. Mas minha posição final é 107. Então, vai ser 107 menos 99, ou seja, vai ser 8, né? 8 quilômetros. Agora, se eu estiver indo de Taubaté para Pinda, o meu deslocamento, né? Vai ser negativo, certo? Meu espaço final menos o espaço inicial vai ser o espaço final. Eu estou saindo de Taubaté, do quilômetro 107. Estou indo para Pinda, quilômetro 99. Então, meu espaço final é 99 menos 107. Vai dar negativo. Vocês conseguem ver isso? Então, aqui vai dar menos 8, olha. Entendeu? O intervalo de deslocamento aqui vai ser menos 8. E o tempo, ele vai ser sempre positivo. Então, se eu estiver indo no sentido oposto ao da rodovia, a minha velocidade vai ser negativa. Esse menos aqui seria o sentido dela, tá? Está no sentido contrário. É apenas isso que quer dizer. Mas o que vai valer mesmo pra gente vai ser a intensidade e a unidade de medida, tá certo? Gente, não se desesperem, tá? Se eu parecer que eu tô falando grego, vocês vão pegar isso aqui tranquilo depois. Então aqui, olha, são 3 gráficos iguais, tá? Aqui ele está saindo de uma posição positiva, aqui está saindo da posição 0, e aqui a posição inicial é negativa. Então, como a velocidade é negativa, né? Cada vez, quanto mais o tempo vai passando, a posição ela vai diminuindo cada vez mais, olha. Ou seja, está indo ao contrário da trajetória, né? Então a posição ela vai diminuindo. As funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no sistema internacional por SA. Isso aqui é um exemplo, tá? Então a posição do A é 4t e a posição do B é 120 menos t. Então essa daqui são as funções horárias da partícula A e da partícula B, tá certo? Então SA igual a 4t e SB igual a 120 menos 2t são as funções horárias das partículas A e B. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, tá? Ou seja, eles saíram do mesmo lugar. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Determine a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Então, para eu saber a distância que as partículas estão após 10 segundos, né, delas iniciarem um movimento, como que... Alguém tem ideia de como que eu faço?
para saber, aqui são duas partículas se movendo, tá? A partícula A e a partícula B. A partícula A, ela tem essa função horária aqui que é 4t, dada pela função 4t, tá? Então a posição ela vai depender do tempo. Quanto mais o tempo passa, vai alterando a posição dela, entenderam? Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Por exemplo, 1 segundo após o movimento, né, como aqui está no sistema internacional, vocês lembram qual a unidade de medida de comprimento da posição? Se é quilômetro, se é metro, se é centímetro, se é milímetro? Metros. Metros, né? Então, no sistema internacional, a unidade de comprimento vai ser metro, tá? Então, aqui, por exemplo, e de tempo, vocês lembram qual que é de tempo? Hora. Segundos. Segundos, né? Segundos. Então, comprimento é metro e tempo é segundos. Então, se passar 1 segundo, né, após a partícula A iniciar o movimento, qual vai ser a posição dela? Vocês conseguem ver? A função dela é 4t. Após 1 segundo, qual vai ser a posição dela? CXT? Não, olha só aqui na A, aqui, ó, SA. Quando passar após 1 segundo, o T é o tempo, tá? Após 1 segundo, qual vai ser a posição dela? O que eu faço para saber, gente? Olha, como eu quero saber após 1 segundo, eu vou colocar no lugar do T, eu vou colocar o 1, entendeu? Então vai ficar 4 vezes 1. Então vai ser 4 a posição dela após 1 segundo. E após 2 segundos de movimento, qual vai ser a posição da partícula A? 8t. 8 metros, certo? 8 metros. Após 3 segundos, qual vai ser a posição da partícula A? 12 metros. 12 metros. Quem falou 12? Maurício Ramos. Muito bom, Maurício. Então, olha, vai ser 12 metros e assim por diante. Ou seja, a cada segundo que passa, a posição dessa partícula A vai aumentar em 4 metros, entendeu? E vamos ver da partícula B. O que acontece aqui com a partícula B? Após 1 segundo de movimento, qual vai ser a posição dessa partícula? Vai ser 118? Isso. Foi o Maurício de novo que falou? Sim. 118, porque após 1 segundo, né? O que eu faço? Eu coloco 1 no lugar do T. Então fica 120 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, né? 120 menos 2, 118. Após 2 segundos, vai ser quanto? Ó, após 2 segundos, eu vou colocar o 2 no lugar do T, tá? E aí vai ficar 120 menos 2 vezes 2. Aí 2 vezes 2 dá 4, né? 120 menos 4, 116, entendeu? Então, olha aqui para você ver. Enquanto a partícula A, conforme o tempo passa, a posição dela aumenta, né? A partícula B acontece o oposto, né? Ela começa lá na posição 120, né? No tempo zero é 120 metros, ela sai da posição 120 metros. E conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo a posição dela em 2 metros, tá? Então, eu quero saber a distância que elas estarão após 10 segundos. Para isso, olha, aí tá pedindo mais 2 coisas ali, né? Tá, agora vamos para ela. Para saber a posição de cada partícula, vamos substituir T por 10 segundos, né? Por 10, tá? Então, após 10 segundos de movimento, essa partícula A, ela que tem a função 4t, né? Eu vou colocar o 10 no lugar do t, tá vendo? E após 10 segundos, ela vai estar na posição 40. 40 o que mesmo? Metros. 40 metros, muito bom. E vamos ver a partícula B. Qual é a posição que a partícula B estará após 10 segundos? A função horária da partícula B é essa daqui, olha. SB, né? O espaço de B, a posição de B, vai ser igual a 120 menos 2t. No lugar do t, eu vou colocar o 10, tá vendo? Então, eu coloquei o 10 no lugar do t. O 2 está multiplicando com o t, né? Então, o 2 multiplica com 10. Aí, você faz 2 vezes 10 dá 20. 120 menos 20, 100 metros. Ou seja, após 10 segundos de movimento, a partícula A estará na posição 40 metros e a partícula B estará na posição 100 metros.
certo? Entenderam? Então, vocês conseguem enxergar que as duas estão indo em movimentos, em sentidos opostos? Vocês conseguem ver que elas vão se encontrar em algum momento? Sim. Dá pra ver, né? Então, vamos lá. Ó. Aí tá pedindo a distância que separa as duas. Qual é a distância que separa as duas? 60? 60 metros. Foi o Maurício? Sim. Porque eu vou ver aqui, olha, a posição do A, da partícula A, é 40 metros. A posição da partícula B é 100 metros. Então, a distância que separa as duas é de 60 metros, né? Aí vamos ver aqui, olha, o instante em que essas partículas se encontram, porque elas vão se encontrar em algum momento, tá? Porque elas estão indo em sentidos opostos. Vocês conseguem ver o que eu tenho que fazer, qual conta que eu tenho que fazer para ver qual vai ser o momento, o instante que elas vão se encontrar? Olha, para eu ver um instante em que elas vão se encontrar, elas têm que estar na mesma o quê, gente? No exato momento que elas se encontrarem, elas têm que ter o quê igual? Velocidade? Não. Elas vão Sim. se... Mesma posição. Isso, foi a Roberta, né? Uhum. Isso, Roberta. Elas têm que ter a mesma posição, entendeu? Vamos supor que uma aqui, né, tá vindo num sentido da Dutra, por exemplo. Esse aqui tá indo no outro sentido. Vai chegar um momento em que os dois vão se encontrar, entendeu? E esse ponto de encontro quer dizer que elas estarão na mesma posição, entendeu? Então, o SA tem que ser igual ao SB. E aí é isso que eu vou fazer. Quem é SA? SA é o 4T. E SB é igual a 120 menos 2T. Então, ó, elas se encontram quando a posição é a mesma para as duas partículas, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha, SA igual a SB, tá? Tem que ter as mesmas posições para elas se encontrarem. Já que elas estão em sentidos opostos, né? A gente viu ali que após 10 segundos, elas vão estar a 60 metros de distância e elas estão se aproximando conforme o tempo passa. Vai chegar uma hora que elas vão se encontrar e a partir desse momento que elas se encontram, elas vão começar a se distanciar novamente. Cada uma vai para o seu lado, né? Mas eu quero saber qual é essa posição em que as duas se encontram. Qual vai ser o tempo, né, que elas vão se encontrar. Então, o que eu vou fazer? Olha, no lugar do SA, eu coloco 4T. Por quê? Porque o SA é igual a 4T. Então, eu coloquei 4T no lugar do SA. Aí, igual a 120 menos 2T, entendeu? Eu substituí o SA e o SB pelos valores deles, olha. E aí, agora, eu tenho uma equação aqui, cuja incógnita é o T, né? É isso que eu quero saber. Qual vai ser o tempo em que elas vão se encontrar? Qual vai ser o tempo após elas iniciarem o movimento? Qual vai ser o instante em que elas vão se encontrar? Entendeu? Após iniciado o movimento. E aí, o que eu faço aqui agora, gente? 4T mais 2T Passa. igual a 120. Isso, 4T mais 2T igual a 120. Eu passo menos 2T para lá, né, para o primeiro membro, porque quando eu tenho uma incógnita, né, seja ela X, Y ou T, qualquer incógnita, eu tenho que deixar ela no primeiro membro, tá? E os números que não têm incógnita, né, ficam no segundo membro da equação. Aí eu somo 4T mais 2T, dá 6T, igual a 120. E aqui o que eu faço agora? Só dividir? Isso. Aí vai dar 6. Dá 20, quer dizer. Quem que falou 20? Ana Carolina. Isso aí, Ana Carolina. Mas 20 o quê? T igual a 20... Segundos? Isso, 20 segundos, né? Já que estamos aqui, olha, as funções horárias do espaço de duas partículas que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI, no Sistema Internacional de Medidas. Então, como aqui está dizendo que está no SI, né? Então, fica confirmado aqui que o tempo é dado em segundos, tá? E as distâncias, né, as posições são dadas em metros. Vamos aqui então para outra pergunta aqui, olha, qual é a posição em que elas se encontram? Eu tenho um instante, né? O instante que elas se encontraram foi 20 segundos após iniciar o movimento, certo? Agora eu quero saber qual é a posição em que isso aconteceu, entenderam? Eu sei o tempo em que isso aconteceu, foi 20 segundos depois. Agora eu quero saber em que posição eles estavam, tá? Então, como que eu faço para saber a posição em que eles se encontraram, as duas partículas? Troca o T.
Troca o T por 20. 20. Foi o Maurício que falou? João Cruz. João, muito bom, João. Tava esperando a sua participação. Isso mesmo, eu coloco o 20 no lugar do T, né? Já que elas vão se encontrar após 20 segundos de movimento, então eu vou colocar o 20 no lugar do T. E aí eu vou saber a posição. Por exemplo, se eu pegar aqui no SA, nessa primeira função horária aqui da partícula A, SA igual a T, 4T, né? Então eu coloco o 20 no lugar do T, e aí a posição vai ser 80, né? Ou seja, o SA vai estar em 80 o quê? Metros, né? Não posso esquecer da unidade de medida, tá, gente? Muito importante isso, é fundamental. E aí, se eu quiser usar o B, se eu quiser usar a posição do B, posso? Pode, vai achar o mesmo valor. No lugar do T, eu vou colocar o 20, tá? Vai ficar 120 menos 2 vezes 20, né? Coloca o 20 no lugar do T, ó. Aí você multiplica 2 vezes 20, né? Dá 40. E 120 menos 40 dá 80. 80 metros. Tá vendo? Então, as duas, né? O valor que eu coloquei o T, que eu coloquei no lugar do T foi o 20 e deu o mesmo valor para as duas. Por quê? Porque esse realmente é o tempo, é o instante em que elas vão estar na mesma posição, tá? Outro exemplo aqui, olha. Calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Os desenhos representam o trem no início e no final da travessia. Então, olha, no início, né, tá vendo aqui, olha, tem uma flechinha indicando o sentido do movimento, né? Então, ele está se deslocando aqui, olha, da esquerda para a direita, tá? E aí, eu começo a contar, né? Quer saber o tempo, olha, eu começo a contar o tempo bem nesse instante aqui, ó, que a gente chama assim, ele está na iminência de, digamos assim, tocar na ponte aqui, certo? Então, no exato momento em que ele toca aqui na ponte, né, não vai tocar na ponte, né, mas em que ele encosta aqui, olha, tá? Se eu fosse um observador, estivesse observando aqui, né, perpendicularmente, né, de frente assim, né, para essa ferrovia aqui, esse momento em que ele toca aqui, sabe, que ele encosta aqui eu acionaria o meu cronômetro, entendeu? E aí esse trem, ele tem 250 metros de comprimento. Então, ele vai ter que ultrapassar todinho, né, inteirinho, e vai ter que ultrapassar os 150 metros da ponte, entenderam? Então, não é apenas a frente do trem que tem que andar 150 metros. É o trem inteiro, entenderam? Então, ó, a posição final vai ser essa daqui, olha. Tá? O trem inteiro tem 250 metros de comprimento e a ponte 150 metros, olha. Então, não é que só o início do trem vai andar 150 metros da ponte, né? É o trem inteiro. Vocês conseguiram entender isso aqui? Então, o deslocamento dele, né? A partir do momento que ele inicia a travessia da ponte até o momento em que ele termina a travessia, né, ele vai ter deslocado 400 metros. Vocês conseguem enxergar isso? Na hora que ele inicia a travessia até o final da travessia, né, em que ele deixa de ter contato com a ponte, ele vai ter se deslocado 150 mais 250 metros, ou seja, 400 metros. Tá? Então, eu já tenho o ΔS, né, o intervalo de deslocamento dele, que é 400 metros, e a fórmula da velocidade, né, que como ele quer saber o tempo, né, foi dado o intervalo de deslocamento, né, e foi dado a velocidade média, então eu vou usar essa fórmula aqui da velocidade média, tá, que é o intervalo da posição, né, pelo intervalo de tempo. A velocidade média é 72 km por hora, só que eu não posso usar na mesma forma quilômetros e metros. Então, o que seria mais fácil fazer aqui, gente? Transformar em metros por segundo? Isso, transformar os 72 km por hora em metros por segundo. E o que eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo?
Dividir por 3,6? Isso, exatamente. Dividir por 3,6. E se eu dividir por 3,6, olha, o 72 está facinho, né? Se eu dividisse por 36, quanto daria? Vocês conseguem ver que 36 é metade de 72? Dá 2. Daria 2, né? Se fosse 36, daria 2. Mas como é 3,6, né? Vai dar quanto? Vai dar 20. Vai dar 20, exato. Então, olha, dá 20 metros por segundo, tá? Se alguém se perguntar, nossa, por que o VM aqui, a velocidade média, veio de 72 km por hora para 20 metros por segundo? Porque para a gente transformar de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, tá certo? Se eu quiser saber o inverso de metros por segundo para km por hora, aí eu vou multiplicar por 3,6, certo? Então, olha, já tenho o ΔS e já tenho a velocidade média. Agora eu consigo achar, né, calcular o ΔT, que é o que eu quero saber, qual o tempo que o trem levou para fazer toda a travessia na ponte, né, sobre a ponte. Então, olha, eu vou substituir na fórmula os valores da velocidade média e do ΔS que a gente calculou ali. Então, vai ficar assim, olha, o 20, né? Como a gente transformou em metros por segundo, né? Então eu vou usar o 20, não vou usar o 72, tá? Então no lugar do VM aqui, né, da velocidade média, eu coloco 20. No ΔS eu coloco 400 e aqui o ΔT fica ΔT mesmo. É isso que eu quero achar, tá? Isso que eu quero calcular. Aí, gente, isso daqui, vocês conseguem enxergar isso aqui ou não? Acho que não, né? Sim. Eu consigo. Vocês conseguem ver que ΔT fica 400 sobre 20? Ó, deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. 20 igual a 400 sobre ΔT. 20 igual a 400 sobre ΔT. Então, ali tá assim, ó. 20 igual 400 sobre ΔT. Gente, sempre que tiver assim, olha, o 400, como ele tá aqui em cima da fração, né? Eu posso... Ele sempre vai estar em cima da fração, tá? Seja o 20 que estiver aqui ou o ΔT, ele sempre vai estar em cima, tá certo? Agora, vamos supor que você não entenda. O que você pode fazer? Você pode jogar o 20 um pouquinho aqui para cima, olha, e transformar ele em fração. Você transforma ele em fração colocando um embaixo dele, tá? E aí você faz uma regra de 3, olha. Multiplica 20 vezes ΔT, dá 20 ΔT. Aí igual, né? Na regra de 3 a gente usa o igual. E aí multiplica 400 vezes 1, 400. E aí o que a gente faz agora? Isola o ΔT, olha. Então fica ΔT igual 400 dividido por 20. Entendeu? Tá vendo? Ó, o 400 ele ficou por cima. Então, se ele tá em cima, né? Ele vai ficar em cima, seja o ΔT que estiver isolado, ou seja o 20 que está isolado, certo? Então, são regrinhas aí que vocês, de fazer exercício, né? Vocês vão pegando, tá? Conforme vocês vão fazendo exercício, vocês vão pegando essas regrinhas aqui, aí você já é automático, entendeu? Você já pega daqui, né? 20 igual a 400 sobre ΔT, automaticamente, né? De tanto fazer exercício, você já vem pra cá, olha, tá? Então, olha, o ΔT, ele vai ficar igual a 400 dividido por 20, que vai dar o quê? 20 Dá 20, só não sei o quê. 20 segundos. segundos, né? Se nós estamos trabalhando aqui, olha, transformamos a velocidade média, né, em metros por segundo, e o ΔS estava em metros, né? Então, você dividiu metro por metros por segundo, né? E deu 20 segundos, tá? Então, se a gente está lidando com metros por segundo, vai dar segundo, tá certo? Outro exemplo, olha. O movimento uniforme de um beija-flor tem sua função horária representada nesse diagrama aqui, tá? Então, esse é o movimento do beija-flor. O movimento uniforme é aquele movimento que tem uma velocidade constante, por isso que ele é uma reta, tá? Então, vocês conseguem ver aqui qual que é a posição inicial do beija-flor? Menos 10 metros. Menos 10 metros. Então, ele sai de uma posição menos 10 metros, tá? 2 segundos depois, qual é a posição dele?
0 metros? 0 metros. E 5 segundos depois? 15 metros. 15 metros, exato. Então, olha, para eu ver assim, né, qual é a posição inicial, né? A posição inicial é aqui na origem, aqui, olha, é dada quando o tempo é 0. Tipo assim, eu comecei a observar o beija-flor, eu comecei a observá-lo, ele está nessa posição menos 10. Se você acha confuso essa posição menos 10, gente, ela existe, tá? Por exemplo, em latitude, longitude, né, coordenadas geográficas, essas posições negativas, elas existem, tá? Em graus, né? Por exemplo, o grau, ele não é só positivo, né? Se você for no sentido anti-horário, né, contrário ao o ponteiro do relógio, os graus eles vão aumentando, né? Mas se você for no sentido horário, aí os graus eles são negativos, né? Eles, por exemplo, se você quiser identificar 330 graus, você pode identificar também por menos 30 graus, certo? Não sei se vocês estão vendo isso em matemática, trigonometria. Bom, então tem a posição, né? A posição não é só positiva, ela tem negativa também. Então o beija-flor ele sai dessa posição menos 10 e ele, conforme vai passando o tempo, olha, a velocidade dele, né, vai fazendo com que a posição dele vai ficando cada vez maior, né? Então ele está indo no sentido da trajetória, tá? Então, olha, determine para esse movimento a forma da trajetória descrita pelo beija-flor. Então ele sai dessa posição menos 10, tá? Após 1 segundo, ele está na posição menos 5, tá vendo? Ó, 1 segundo aqui. Essa linha horizontal são os segundos, tá? É a linha do tempo. E o eixo vertical, né? É a posição, tá vendo? Que é o S, né? Que é dado em metros, tá? Então, quanto mais o tempo vai passando, olha, quanto mais o tempo vai passando, o beija-flor que está à mesma velocidade, né, a posição dele vai aumentando, tá vendo? Então, após 2 segundos, ele vai estar na posição 0. Após 3 segundos, ele vai estar na posição 5, ó. Tá vendo? 5. Após 4 segundos, ó, eu subo aqui, venho para a esquerda, ele vai estar na posição 10. E após 5 segundos, ele vai estar na posição 15. Então, se eu continuar com essa reta, olha, vocês vejam que aqui, a reta, ela sempre está no cruzamento aqui dos eixos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse prever qual a posição que ele estaria aos 6 segundos, bastava eu continuar aqui, né? Ia ver que 6 segundos ele ia estar nessa posição aqui, olha. Então, eu venho para a esquerda, né? Aí você fala, nossa, mas não tem número aqui, professor. Só que você tá vendo que aqui tá indo de 5 em 5, né? Então, aos 6 segundos, ele estaria na posição 20 metros, tá? Mas aí ele está perguntando qual é a trajetória descrita pelo beija-flor. Se a trajetória é retilínea, se a trajetória é em zigue-zague, se a trajetória é em forma de espiral. Deixa eu colocar aqui no pente aqui para vocês verem, ó. Então, por exemplo, o que está falando ali é o seguinte. Tem uma posição aqui, que é menos 10, tá? E o beija-flor chega lá na posição 15, né? Aos 5 segundos, se eu não me engano. Então, na posição 0, ele está no menos 10 metros, né? Em 0 segundo, a hora que eu começo a observá-lo, ele está nessa posição aqui. Aos 5 segundos, eu vou observá-lo, ele já está na posição 15 metros, tá? Mas a trajetória dele, gente, ele pode fazer isso aqui, ó, essa trajetória aqui, né? Ele vai estar... aos 5 segundos ele vai estar nos 15 metros. Ele pode fazer uma trajetória assim, ó, em forma de espiral, certo? Ele pode fazer uma trajetória retilínea, que é o mais correto, né, eu acho. O passarinho, nunca vi ele fazendo isso daqui, nem fazendo curva, né? Mas enfim, não dá pra gente afirmar a trajetória dele, tá? Não é possível determinar a trajetória dele. Provavelmente ele vai fazer uma trajetória retilínea, mas ele podia fazer isso aqui também, né? Seria uma trajetória... que faz uma curvinha aqui, olha, tá? Não seria uma trajetória retilínea. Então, não é possível eu determinar. O gráfico, ele é um gráfico retilíneo, né? É uma reta, isso aqui, tá? Mas eu não consigo determinar, tá? Porque não é essa a função desse gráfico aqui. Esse gráfico, ele apenas vai mostrar para mim qual é o espaço, a posição que o beija-flor vai estar em determinado instante,
Tá? Então eu sei que no instante 0 ele vai estar na posição menos 10, no instante t igual a 1 segundo ele vai estar na posição menos 5, no instante 2 segundos, né, 2 segundos após eu iniciar a observação, ele vai estar na posição 0, 3 segundos ele vai estar na posição 5 e assim por diante, entendeu? Então eu não posso determinar a trajetória que o beija-flor está fazendo, tá? Pois o gráfico do espaço em função do tempo nada informa a esse respeito. Ele só informa a posição que ele vai estar, tá? Mas a trajetória, o desenho que ele está fazendo ali no céu, né? Eu não consigo determinar. Aí aqui, quer saber qual é o espaço inicial e a velocidade escalar. Como é um movimento uniforme, né? Então a velocidade ela é constante, tá? A velocidade ela vai ser a mesma em todos os intervalos de tempo. O espaço inicial qual que é, gente? Já falaram aí, né? Menos 10. Menos 10, 10. Menos 10 o que mesmo? Metros. Metros. Menos 10 metros. E a velocidade escalar, como que eu faço para calcular? Alguém tem alguma ideia? É o intervalo de espaço pelo intervalo de tempo? Isso, intervalo de espaço sobre intervalo de tempo. Mas aí, qual o intervalo de espaço que eu pego? Vocês têm noção? Alguém tem uma ideia? Qual o intervalo que eu vou pegar? Menos 10 até o 15? Pode ser, mas eu posso pegar qualquer um, vocês conseguem ver? Porque como é um gráfico, né, é uma reta, né, não sei se vocês já estudaram isso, né, esse é um gráfico de uma equação do primeiro grau, né, uma reta. Do segundo grau é uma parábola, não sei se vocês estudaram isso, se vocês lembram. Mas quando é uma reta é do primeiro grau, tá? Então, quando ele é uma reta, eu posso pegar quaisquer dois instantes que eu quiser. Tá? Então, se eu tiver duas informações, para mim já bastam. Eu tenho que saber uma posição final, uma posição inicial, e essa mesma posição final vai ser o tempo final, né? E a mesma posição inicial, eu tenho que ver qual vai ser o tempo e vai ser o tempo inicial, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou pegar uns instantes t igual a 5, o t final, né, igual a 5, e o tempo inicial igual a 2 segundos, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, os 5 segundos e os 2 segundos, tá? Então, a minha velocidade média, né, embaixo, como eu peguei os 5 e os 2 segundos, qual vai ser meu intervalo de tempo? Ó, eu escolhi pegar o 2 e o 5. Qual vai ser meu intervalo de tempo? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos, né? Porque eu vou fazer qual conta mesmo que eu faço? 2. Espaço final menos espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial. Quem que falou agora? Guilherme. Guilherme, muito bom, Guilherme. E o espaço final, né? Já que eu peguei o 2 e o 5, olha, eu desconsidero o que está antes e desconsidero o que está depois. Eu estou olhando só o instante 2 e o instante 5, tá? Então, eu sei que ele está vindo nesse sentido aqui, né? Tá vindo aqui, ó. Ele saiu daqui e tá subindo aqui, olha, tá? Então, eu sei que o final é o 5 e o instante inicial é o 2, tá? Então, a conta que eu vou fazer aqui embaixo é 5 menos 2. E em cima, qual vai ser a conta que eu vou fazer? Espaço final inicial. Isso, espaço 15 menos final. Isso, muito bom. Quem que foi a que falou primeiro aí? A Ana Carolina. Ana Carolina. E depois foi o Maurício, né? O João Cruz. João Cruz. João Cruz, muito bom. Então eu vou fazer 15 menos 0, né? Porque o espaço e a posição que ele ocupava no segundo 5, né? No quinto segundo aí, era o 15, né? Olha, era o 15 metros. E a posição que ele ocupava após 2 segundos era o 0, né? A posição 0. Então eu faço 15 menos 0, tá? E isso vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5, né? Sim. Então 5 metros por segundo. Como eu estou calculando a velocidade, então eu chego à conclusão que o beija-flor estava a 5 metros por segundo. Qualquer intervalo que eu pegar aqui, gente, qualquer um que vocês pegarem, vai dar essa mesma velocidade, tá? Porque o gráfico é uma reta, então ele vai dar a mesma velocidade em qualquer 2 instantes que eu pegar. Agora eu quero saber a função horária
do espaço aqui. A função horária é essa daqui. Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre uma coisa gostosa no verão, né? Quando tá calor, né? Uma coisa gostosa de comer, que é o sorvete, né? Então, a função horária do espaço, ela vai ser dada assim, olha, espaço, a posição que o móvel ocupa, né? Vai ser igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Aí, qual vai ser a posição inicial? 0. Não, olha no gráfico aqui pra vocês verem. Menos 10. Menos 10, muito bom. E a velocidade? 5 metros. Metros por segundo. 5 metros, né? 5 metros por segundo, olha. Aí eu venho e substituo aqui, olha, tá? O t, ele vai ser a variável, tá? Ele que vai variar. Então, a minha posição, né? A posição do beija-flor vai depender do tempo, tá? Então, por isso que é uma função, um horário do espaço em função do tempo, entendeu? Então, a posição que ele ocupar vai depender do instante em que eu for analisar, né? Então, por exemplo, se eu for analisar aqui no instante t igual a 4 segundos, a posição dele vai ser 10. Se eu for ver a posição dele no instante 5 segundos, a posição dele vai ser outra, vai ser 15. Tá? Então, vai depender do tempo, a posição em que ele ocupa. Então, a função horária vai ser essa daqui. Olha, eu coloco menos 10 no lugar do S0, né, da posição inicial. No lugar da velocidade, eu ponho 5, tá? E o t fica t mesmo. Aí, para eu determinar as posições, né? Por exemplo, se eu quiser a posição no tempo 4, no instante 4 segundos, eu vou colocar o 4 no lugar do t, ó. Então, ficaria 5 vezes 4, 20. Aí ficaria menos 10 mais 20, daria 10, que é a posição mesmo que ele está aqui, olha, no instante 4, tá vendo? A posição é o 10. Se eu quiser saber no instante t igual a 2 segundos, 5 vezes 2 ficaria 10. Menos 10 mais 10 dá 0. E é a posição que ele está mesmo, no instante 2 segundos, né? E aí uma coisa que a gente tem que colocar é isso aqui, olha, tá? A gente tem que indicar que essa função horária está, as unidades de medida aqui estão no Sistema Internacional de Medidas, tá? Estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a velocidade está em metros por segundo e a posição inicial está em metros, tá? E aí eu vou saber que o tempo eu vou ter que colocar em segundos. Se alguém colocar para mim qual a posição dele no instante t igual a 2 minutos, aí eu sei que eu vou ter que transformar em segundos para colocar na fórmula aqui, entendeu? Na equação, tá?